debate das eleições de 2016 para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Eu tenho muito prazer em receber todos os 6 candidatos à Prefeitura Municipal. Já passamos pelo primeiro bloco, onde o tema foi determinado através de sorteio, e também pelo segundo bloco, onde o tema foi livre. Nesse terceiro bloco, também haverá sorteio de temas, e cada candidato poderá fazer a pergunta escolhendo o candidato, e o candidato pode responder, até 2 vezes. A regra vale para o segundo, terceiro e quarto bloco. No primeiro, o candidato teria que responder a uma pergunta. No segundo, terceiro e quarto bloco, o candidato pode responder até 2 perguntas. Vamos ao sorteio do primeiro tema. O tema é educação. O candidato Glauber Braga, pela ordem sorteada antes do início do programa, fará a primeira pergunta. Candidato, o senhor escolhe quem? Rogério Cabral. O candidato Glauber escolheu o candidato Rogério Cabral. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta quando o senhor quiser. Candidato Rogério, no seu programa de governo e da doutora Grace, que foi a sua vice-prefeita, que é a vice-prefeita e foi secretária-geral de governo por mais de 700 dias, e no seu governo, que é composto também pelo grupo político de Renato Bravo, o senhor prometeu na última campanha eleitoral um centro integrado de educação, com educação infantil, creche, pré-escola e ensino fundamental em um único prédio de horário integral. Essa promessa foi cumprida e o senhor continua com a mesma promessa para essa eleição? Candidato Rogério Cabral, o senhor tem 2 minutos. Bem, candidato, como já disse anteriormente, educação foi uma das prioridades do nosso governo. Além do concurso, como eu já disse, a valorização do servidor, as novas obras que nós fizemos, que foram anos de desmando na nossa cidade aqui. Como eu disse, o governo, o qual o senhor foi secretário-geral de governo, adotaram uma política de alugar casas velhas, fazer depósito de crianças. E nós adotamos a política de construção, construir prédios com arquitetura moderna, segura, em terreno da prefeitura. Nós não aluguei nenhum imóvel para fazer creches, como foi feito no governo que o senhor foi secretário-geral. Portanto, hoje, nós temos esse trabalho junto ao programa Nossa Merenda, uma merenda de qualidade. E quando você fala numa merenda de qualidade, você está falando de saúde. Quando uma criança ela tem uma boa saúde, ela vai ter uma boa educação, e com uma boa educação, nós vamos ter um futuro melhor. Portanto, eu vou continuar fazendo obras pelo nosso município de segurança, com segurança. Vamos entregar até o final do ano, se Deus quiser ainda, o CEINF lá do São Jorge. Foi uma obra que começou, tivemos problemas com a empresa, mas fizemos uma nova licitação e eu vou entregar aquela obra. E vou continuar fazendo obras seguras para o nosso município, como já temos o projeto agora do Colégio Dermeval, lá em Olaria. Vamos fazer um colégio novo ali, com toda a estrutura, com horário integral, porque nós já temos hoje 5 ou 6 escolas com horário integral no município, e eu vou continuar fazendo esse trabalho de valorização cada vez mais da nossa educação. Obrigado, candidato, pela resposta. Candidato Glauber Braga, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos. Primeiro dizer ao amigo telespectador que praticamente todas as candidaturas se reuniram aqui para poder voltar a 16 anos e bater no governo Saudade, ao invés de falar no momento atual. Eu falo sem medo de errar, eu fui secretário do governo Saudade, sim, e a cidade estava numa situação infinitamente melhor do que está hoje. Agora, hoje, na educação, necessariamente a gente precisa investir em educação integral. A gente tem que ter a oportunidade, e no nosso programa de governo a gente teve a oportunidade de colocá-lo, a gente tem que ter 10% das unidades, além das que já existem, nos primeiros 2 anos, com educação integral. Um amplo programa de garantia de alfabetização. Pelos últimos dados do IBGE, mais de 7 mil friburguenses não tiveram a garantia do direito de ler e escrever. Mas tem que valorizar o profissional de educação. Não pode ter, como tem no nosso município hoje, profissional de educação, de apoio, ganhando menos do que o salário mínimo como salário base.
Várias pessoas me procuraram essa semana demonstrando os seus rendimentos e os seus contra-cheques. A gente vai valorizar o profissional de educação, investir em educação integral e garantir o direito de alfabetização de todos os friburguenses. Candidato Rogério, só tem 1 minuto e 10 segundos. Bem, primeiro quer dizer que o candidato está faltando com a verdade. Hoje, nenhum funcionário da prefeitura ganha menos de um salário mínimo. Agora, o desgoverno que eu peguei a prefeitura, grande parte veio do seu governo, sim, como a Nitcop. 240 milhões de dívida que eu assumi em 2013 são 3 milhões de PASEP, 10 milhões de FGTS, 60 milhões de INSS, 140 milhões, né, do Fundo de Aposentadoria do Servidor, 20 milhões de precatórios, 3 milhões e meio eu já paguei da faginerada Nitcop, que foi deixada pelo seu governo. E grande parte dessas dívidas foi deixada por governos anteriores, por todos os governos, mas grande parte pelo governo qual o senhor foi secretário de governo, que o senhor tem uma grande responsabilidade. E agora o senhor vem dizendo que vai fazer, que vai acontecer. O povo não tem memória curta, não, candidato. O povo lembra do passado e sabe como eu peguei esse município arrasado por uma tragédia climática e por uma tragédia política e as condições que o município está hoje. Então, eu vou continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Muito obrigado. Agora, seguindo a ordem de sorteio, já foi feito o direito de resposta de réplica e tréplica. Direito de resposta, não. A réplica e a tréplica entre os candidatos Glauber Braga e Rogério Cabral. Agora, quem faz a pergunta de tema determinado é o candidato Renato Bravo, do PP. E o tema é saúde. Candidato, sua pergunta a quem? Ao deputado Glauber Braga. Ok. O senhor pode fazer a pergunta. Deputado, o senhor está falando com relação à promessa que foi feita pelos candidatos Rogério Cabral e Grace Arruda sobre as UPAs que queriam que construísse em São Geraldo e Olaria. E eles não cumpriram. O senhor é contra ou a favor da construção das UPAs em São Geraldo e Olaria? Primeiro. Segundo, como é que o senhor pretende fazer, replicando diretamente o orçamento, candidato, em cima dessa proposta? Ok. Candidato Glauber. Primeiro dizer que no nosso programa de governo a gente colocou o atendimento 24 horas no Tunicaçuga, no bairro de Olaria, e a gente vai fortalecer o posto de saúde de São Geraldo, como a gente vai fortalecer o programa de saúde da família, estratégia de saúde da família nos bairros. E vamos ter a oportunidade também de colocar para funcionar aquilo que já existe, que é o Hospital Raul Sertã. Eu não vou falar em construção de um novo hospital sem antes colocar para funcionar o que existe. E vamos dar continuidade também à UPA de Conselheiro Paulino. Mas, candidato Renato, com todo respeito, o senhor está fazendo uma promessa que já foi feita pelo candidato Rogério e pela sua vice Grace, que foi secretária-geral de governo, por mais de 700 dias, que é a construção de mais uma UPA em Olaria e outra em São Geraldo. Eu acredito que essa sua promessa vem exatamente porque o atual secretário de saúde da gestão, Rogério Cabral, foi indicado pelo seu grupo político. Então, é natural que eles já tenham prometido na eleição anterior e que o senhor volte a prometer. Eu quero fazer uma campanha baseada em propostas, apresentando aquilo que a gente tem que fazer pela cidade. Eu não quero ser prefeito de gabinete. Metade do dia, pela minha experiência administrativa, tem que ficar no gabinete, despachando os processos, tendo a oportunidade de fazer a verificação orçamentária, mas a outra metade eu quero estar dentro dos setores. Eu quero estar no Hospital Raul Sertã, eu quero estar no posto de saúde de São Geraldo, eu quero estar no Tunicaçuga em Olaria, eu quero ter a oportunidade de estar pessoalmente verificando os problemas existentes, que infelizmente, na atual administração, com o secretário de saúde que foi indicado, e falo isso com todo respeito, tenho respeito pela pessoa, mas o secretário de saúde que foi indicado pelo seu grupo político para atuar na atual gestão municipal, não deu conta do recado. A gente vai trabalhar e trabalhar muito, recriando a Fundação Municipal de Saúde e fazendo com que a saúde do município esteja em outro patamar. Candidato, muito obrigado pela sua resposta. Candidato Renato Bravo, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos. O deputado Glauber pratica um ato de Hitler, que como a mentira é repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Só que isso é mentiroso. Eu já disse que não indiquei ninguém, não compactuo com isso, não tenho compromisso nenhum com o governo que vive licitando.
Vocês viram aqui que o prefeito atual vive licitando e não tem ação. Nós vamos sim recuperar o Raul Sertã, que é prioridade, com gestão. Não falta dinheiro, falta gestão. Nós vamos sim fazer com que nós tenhamos resultado prático nos postos de saúde e no atendimento primário. Agora é muito importante, povo de São Geraldo, povo de Olaria, que vocês tenham um melhor atendimento. E a UPA, ela pode ser construída sim, porque nesse modelo atual se paga 25% a mais na obra. Nós podemos fazer de alvenaria, que é muito mais barato, que é muito mais aconchegante, que é muito mais prático e objetivo. Então nós temos como fazer, sabemos como fazer e vamos fazer. O senhor tem 10 segundos ainda, candidato. Eu tenho mais 10 segundos, eu só queria reiterar isso, que essa prática da mentira pela mentira lembra a campanha de Goebbels, de Hitler, que faz com que as pessoas acreditem. Não Ok. acreditem. Seu tempo encerrou agora. Foi solicitado pelo deputado federal e candidato Glauber Braga o direito de resposta à comparação de sua pessoa com a menção a Hitler. Por isso, vai ser concedido 1 minuto de direito de resposta agora, para que o candidato possa se defender dessa ofensa, já que foi uma ofensa de cunho pessoal, julgada por mim, o mediador. Agora entendo que isso não se refere, apesar da comparação, isso não se refere a nenhum ato administrativo e também não envolve nenhum tipo de planejamento. Me permite? Ok, claro, candidato. Eu acho então que está tendo uma injustiça aí, porque ele citou várias Esse é o papel do mediador. Você citou várias vezes, não, estou considerando, estou fazendo considerações. Ele citou várias vezes como sendo um cara que indicou o candidato, indicou o secretário. Esse é um papel do mediador. E essa questão. Ok, candidato, só um segundo, por gentileza. Eu não tenho como aferir, como já dito nos intervalos e também anteriormente ao início do debate, eu não tenho como aferir se a indicação é verdadeira ou se a indicação não é verdadeira. Isso é um ato de gestão, isso é um ato administrativo. Se for verdade ou mentira, todas as imagens que estão aqui serão cedidas a toda a assessoria de imprensa de todos os candidatos e poderão ser encaminhadas à Justiça Eleitoral, onde o juiz vai definir se há ou não direito de resposta. Porém, está bem claro na regra do debate, qualquer ofensa de cunho pessoal que não seja direcionada a planejamento e também à gestão administrativa, caberá sim ao mediador decidir se existe ou não direito de resposta. Eu entendo que uma comparação feita de cunho pessoal do candidato, primeiramente o senhor falou, o candidato Glauber age como Hitler. Não foi uma comparação a mentira sobre mentira que diz Hitler. Por isso, entendo que sim, está concedido 1 minuto de direito de resposta ao candidato Glauber Braga. Por gentileza, 1 minuto na tela. Olha, eu quero lamentar esse desespero da candidatura de Renato Bravo, exatamente porque a gente está liderando as pesquisas, a intenção de voto em Nova Friburgo. Candidato, fazer esse tipo de comparação. Só lembrando ao senhor que não pode fugir do tema, ok? Pois não. Fazer esse tipo de comparação esdrúxula. O que eu tive a oportunidade de dizer é a mais pura verdade. E falo isso com respeito, tranquilidade e equilíbrio. Hoje, em Nova Friburgo, a atual administração municipal teve o seu secretário de Mobilidade Urbana, que faz a fiscalização dos ônibus, e o atual secretário de Saúde, indicado pelo grupo político de Renato Bravo. E, além disso, eu tive a oportunidade de dizer, e quero repetir, não falo isso querendo fazer um ataque pessoal ao candidato, mas para que o eleitor não seja enganado comprando um discurso de mudança, quando, na verdade, continuarão os secretários de pastas, que são aquelas que o friburguense quer verdadeiramente uma mudança. Candidato, eu respeito... Muito obrigado. Foi respeitado o seu minuto de direito de resposta. Agora o senhor terá 1 minuto e 10 segundos para a sua tréplica. Olha, eu quero falar de propostas para a cidade. Infelizmente, os outros candidatos se reuniram aqui, não para falar do atual momento de Nova Friburgo, que é o que eu quero fazer. A gente precisa ter uma administração municipal na área de saúde que efetivamente resgate aquilo que a cidade de Nova Friburgo perdeu. Nova Friburgo está com uma saúde péssima. Antigamente, as pessoas vinham de outros municípios, Bom Jardim, Sumidouro e vários municípios da região, para serem atendidas em Nova Friburgo. Mas a situação está tão ruim que hoje os friburguenses estão tendo que se dirigir para outros municípios da região para poder conseguir uma cirurgia, para poder conseguir um atendimento. Eu repito, a gente tem que recriar a Fundação Municipal de Saúde, a gente tem que necessariamente fazer com que o Raul Sertão, os postos de saúde, tenham insumos básicos, valorizando os profissionais da área. Mas, além disso, repito,
Eu não quero ser prefeito de gabinete. Eu vou estar dentro do Hospital Raul Sertã, eu vou estar dentro dos postos, dentro dos programas que a prefeitura tem para melhorar a qualidade de vida, a saúde do friburguense. É isso que a nossa administração vai fazer. Candidato, muito obrigado pela sua tréplica. Já se passaram 1 minuto e 10 segundos. A próxima candidata a fazer a pergunta é a candidata Grace Arruda, do PMDB. A senhora escolhe quem? Escolho o deputado Glauber. Ok, vamos aqui ao tema. O tema é turismo. A senhora pode ficar à vontade. A senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta. Deputado, se o senhor for prefeito de Nova Friburgo, o senhor vai deixar o teleférico ir embora? O senhor vai deixar que as cervejarias vão embora de Nova Friburgo? O que o senhor pretende fazer para implementar o turismo? Só um minuto, candidato. De maneira alguma, a gente vai trabalhar para que o teleférico fique na nossa cidade, a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça, a gente vai trabalhar para que o polo cervejeiro de Nova Friburgo possa estar sendo valorizado, inclusive com a legislação que já passou pela Câmara de Vereadores e que foi aprovada por unanimidade, saindo do papel e garantindo cada vez mais direitos para que a gente tenha uma movimentação turística com renda nova no nosso município, mas a gente vai fazer mais coisas. A gente vai ter a oportunidade de fazer com que os equipamentos turísticos de Nova Friburgo possam estar sendo devidamente cuidados. A gente vai ter a unificação do calendário turístico, cultural e esportivo, porque a partir do turismo que a gente atrai renda nova para a nossa cidade. E a gente tem que fortalecer os circuitos, para que a pessoa que chegue a um ponto turístico da nossa cidade, como o Jardim do Negro ou vários outros pontos, tenha o conhecimento da realidade de outros pontos da cidade que podem e devem ser visitados. Mas, além disso, eu vou trabalhar a divulgação de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em Niterói e em outros locais para que a gente atraia mais turistas. Mas, além disso, além de ter a oportunidade de fazer a divulgação, eu vou garantir que no município de Nova Friburgo a gente tenha infraestrutura e articulação adequada com o setor de turismo, o que infelizmente não aconteceu. Não aconteceu na atual administração, apesar do esforço valoroso que a gente quer aqui reconhecer do atual secretário de turismo, que é uma pessoa que a gente respeita, mas não teve sensibilidade do prefeito municipal. E a gente tem que ter uma administração que tenha essa sensibilidade. Infelizmente, doutora Grace, falo isso com todo respeito, a sua administração como vice-prefeita do atual prefeito Rogério Cabral e a administração em que a senhora foi secretária-geral de governo por mais de 700 dias, não deu conta de fazer com que o turismo de Nova Friburgo fosse valorizado da maneira devida. A gente vai fazer isso na nossa administração municipal. Ok, candidato, muito obrigado. Doutora Grace Arruda, a senhora tem 1 minuto e 10 segundos. Pois é, deputado, no debate anterior, o senhor disse que encontrou o caminho das verbas na Brasília. E é lá que o senhor precisa ficar para trazer as verbas para Nova Friburgo, senão nós vamos ficar desassistidos. Eu queria saber também quem é o seu suplente, de que cidade ele é, que partido ele é, que compromisso ele tem com Nova Friburgo. O senhor foi eleito para um cargo e vai nos deixar desassistidos. Quem é o seu suplente? Nós gostaríamos de saber. A senhora ainda tem 40 segundos. Pois é, ele tem um compromisso de um cargo que ele foi eleito, e acho que o deputado Braga ainda não sabe o que quer. Porque, ora ele quer ser deputado, ora ele quer prefeito. E lá no lançamento da sua candidatura, deputado, foi dito que o senhor não precisa de Nova Friburgo. Nova Friburgo é que precisa de Glauber. Está gravado, é fato, está nas redes sociais. Então, eu entendo que nós precisamos de Glauber Braga, sim, mas em Brasília. Eu sugiro que o senhor pegue o primeiro avião com destino à felicidade e vá lá para Brasília trazer verbas para Friburgo. Ok, a doutora abre mão de 5 segundos restantes ainda. Doutora Grace, com todo respeito, não precisa se exaltar. A gente pode aqui fazer um debate tranquilo, baseado em ideias e propostas. Quem tem que decidir o meu destino político é a população de Nova Friburgo. E eu agradeço muito a população de Nova Friburgo por estar liderando as pesquisas. O trabalho que eu tive como deputado federal por 3 mandatos vai ser fundamental para garantir a experiência que eu tenho hoje, para que a gente não faça com que o município de Nova Friburgo venha a perder verbas, como infelizmente, doutora Grace, falo isso com todo respeito, perdeu na administração municipal em que a senhora foi secretária-geral por mais de 700 dias. Eu,
como prefeito do município de Nova Friburgo, já conhecendo os caminhos em Brasília, vou trabalhar para que os projetos municipais possam ser tocados da maneira devida. O escritório de projetos municipais vai funcionar, não vai acontecer, e falo isso com todo respeito, como aconteceu nas últimas administrações municipais, onde a gente teve verbas perdidas de mais de 70 milhões de reais, por exemplo, para a recuperação das escolas municipais. Muito obrigado. Seu tempo esgotou. A doutora Grace fez a pergunta, o candidato já respondeu, houve a réplica e agora a tréplica do candidato. Na sequência, quem faz a pergunta é o candidato doutor Renato Abirrame, do PR, e o tema vai ser sorteado agora. O tema é orçamento. Candidato, o tema é orçamento, o senhor pergunta a quem? Eu pergunto ao deputado Glauber Braga. Não pode, ele já foi perguntado 2 vezes. Estou à disposição para responder. Mas a regra não permite, deputado. Eu vou perguntar ao prefeito Rogério Cabral. Ok? Essa é a segunda vez que o prefeito também será perguntado. Então pode ficar à vontade. Quem que não foi perguntado? O senhor pergunta ao prefeito Rogério Cabral. Certo. Prefeito Rogério Cabral, o orçamento de Friburgo é insuficiente, inclusive nós estamos vivendo essa crise, e com essa crise é preciso que haja um remanejamento, um enxugamento da máquina administrativa para que possa caber exatamente nas condições que nós vamos viver a partir do ano que vem. O que o senhor pretende, mandar o mesmo orçamento ou vai mudá-lo? Obrigado, candidato, pela pergunta. Candidato Rogério, 2 minutos. Bem, doutor Renato, com a crise que atinge o país e que atingiu o estado do Rio, que hoje é um estado falido, Nova Friburgo tem sofrido muito. 75% do nosso orçamento ele vem do governo do estado e do governo federal. Portanto, o orçamento desse ano está sendo menor do que o do ano passado e a proposta para o ano que vem, ele é também menor do que o desse ano. Mas nós, como eu peguei o governo, tinha 32 secretarias. Eu cortei de 32 para 20. Nós enxugamos a máquina administrativa. Hoje a prefeitura tem 1.089 cargos aprovados pela Câmara Municipal. Nós estamos usando apenas 600 e poucos cargos. Desses 600 e poucos, 40% são cargos concursados efetivos da Câmara Municipal. Porque nós facilitamos a vida, né, de todos e priorizamos aqueles funcionários mais dedicados, com conhecimento na administração pública, que hoje estão contribuindo para o nosso governo. Além disso, o que tem nos ajudado hoje é a parceria que nós temos feito junto à iniciativa privada, fazendo obras no município, e o meu conhecimento, a minha experiência que eu adquiri durante esses 25 anos de governo, tanto no Estado quanto em Brasília. Eu tenho ido a Brasília direto, ido a ministro, ido a secretários, ido a deputados federais. Eu protocolei projetos para Nova Friburgo no gabinete de todos os deputados do Rio de Janeiro. Infelizmente, o deputado de Nova Friburgo não me atendeu até hoje em nenhum dos nossos pedidos, nenhum dos protocolos que eu tenho protocolado por ele mesmo. Mas os deputados do Rio de Janeiro têm nos ajudado e eu tenho vários projetos aprovados aqui para Nova Friburgo e que eu vou dar continuidade, que eu vou executar, como exemplo, o hospital, a Praça do Trem, ali ao lado da prefeitura, que o dinheiro já está na Caixa Econômica, a ciclovia, que nós já vamos começar agora, em breve. Ok, candidato, muito obrigado por sua resposta. Agora a réplica, 1 minuto e 10 segundos, doutor Renato Abirrame. Nós temos uma população muito carente aqui em Nova Friburgo, que tem sido, nos últimos anos, desassistida pelo poder público. A gente calcula, e essa campanha serviu para isso, que mais ou menos 60 mil pessoas estão abaixo da linha da pobreza. O senhor pretende aumentar os recursos da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, porque com o orçamento atual é impossível atender essa população que cresce a cada dia. Nós temos um desemprego histórico, nunca tivemos tantas pessoas desempregadas e a campanha agora mostra isso. As pessoas vão procurar os candidatos à custa de um emprego efêmero, que não é emprego, é apenas uma ocupação rápida, porque eles estão desesperados, não tem, eu tenho visto claramente que essas necessidades crescem a cada momento. Então, eu queria saber do senhor se o senhor vai aumentar os recursos. O
senhor tem mais 10 segundos, candidato. Da Secretaria de Assistência Social, porque o que está aqui no orçamento, infelizmente, não vai dar para isso. Ok. Candidato Rogério. A Secretaria de Assistência Social do nosso município sempre foi uma secretaria de gabinete de emprego. Ela não trabalhava, não tinha nenhuma assistência à nossa população. Hoje a nossa secretaria, ela tem diversas ações aí, os CRAs, os CREAs, a Casa de Passagem que nós abrimos lá em Muri, que hoje atende aí aqueles jovens e crianças que são abandonados pela família. Temos aí um trabalho muito bom com as pessoas de rua. Portanto, é uma secretaria que desenvolve um trabalho hoje muito bacana. Agora, o orçamento de Nova Friburgo hoje, ele é uma brincadeira comparado com outros municípios, até mesmo aqui da nossa região. A renda per capita de cada morador de Nova Friburgo hoje é menos de R$2.000, enquanto na região aqui a média é de 3, 4, chega até a R$5.000 por habitante. Então, doutor Renato, hoje a gente administra o pouco recurso que tem com muito planejamento. Se não fosse ter contingenciado os recursos lá atrás, hoje talvez a prefeitura não tivesse nem com os pagamentos dos nossos servidores em dia. E isso é o que movimenta a nossa cidade, é o que movimenta a nossa economia, é o que está gerando emprego, porque são 13 milhões colocados todo mês no comércio da nossa cidade. Seu tempo se esgotou. Muito obrigado. Agora, na sequência, é o senhor mesmo que fará a pergunta. Eu vou sortear o tema. O tema é esporte. O senhor faz a pergunta a quem? Doutora Grace, pode ainda? Pode, doutora Grace, pode. Não foi perguntado ainda. Para a doutora Grace. Doutora Grace, o orçamento curto que nós temos, as dificuldades porque passa o país, o estado do Rio totalmente falido, né, e com pouco orçamento que a prefeitura tem. O que a senhora pretende fazer hoje, né, para desenvolver o esporte do município com essas condições, tendo uma saúde que atende a 13 municípios e quem paga a conta é o povo de Nova Friburgo? Hoje a gente aplica quase 40% do nosso orçamento na saúde. Como a senhora pretende administrar a educação com esses problemas todos que nós temos de saúde no nosso município? Pretendo fazer parcerias com o Sistema S. Pretendo fazer parcerias com o Sistema S, com o empresariado, buscar programas do governo do Estado. Aliás, eu não vou apenas fazer, eu já fiz. Eu trouxe a escolinha de futebol do Léo Moura, lá para a comunidade do Cordoeira, onde mais de 100 crianças são assistidas, famílias são beneficiadas. Eu trouxe o programa Esporte RJ, numa escolinha gratuita de jiu-jitsu, no centro da cidade, que beneficia dezenas de crianças. Tem um projeto protocolado na Secretaria de Esporte do Governo do Estado para melhoria do campo de futebol Varginha Futebol Clube, e eu pretendo contar com as verbas federais que o deputado Glauber Braga vai continuar lá trazendo para nós, porque é para isso que ele foi eleito. Aliás, ele desconversou e não respondeu a minha pergunta de quem era o suplente dele, de que partido era, de que lugar era, que compromisso ele tem com Nova Friburgo. Ele vai pedir direito de resposta de 1 minuto e deverá ser concedido, porque ele enrola, tem a fala mansa, conversa, está muito preocupado comigo na campanha, em me atrelar ao governo do prefeito. Todo mundo sabe que eu deixei o cargo. Se eu não tivesse deixado, eu não estaria aqui. E, meu querido, com todo carinho e respeito que eu tenho por você, eu não estou me exaltando. Se eu for prefeita, eu vou te receber no gabinete com o maior amor, sabe? Você não teve a guarita necessária aqui nesse atual governo, mas eu vou te receber, nós vamos fazer parcerias por Nova Friburgo. É claro que a população vai decidir, mas o meu conselho de mãe, meu filho querido, é que você volte para Brasília e desempenhe a função para a qual você foi designado. Mas você enrolou e não nos disse quem é o seu suplente. A gente quer saber, as pessoas me perguntam na rua, nós vamos ficar desassistidos, ok? Eu não sei quem é, eu estou perguntando a você, se você tem que dizer para a gente quem é. O tempo da candidata se esgotou agora. Candidato Rogério Cabral, o senhor tem direito a 1 minuto e 10 segundos da sua réplica. Só um segundo, por gentileza. Bem, nós desenvolvemos, muito a nossa Secretaria de Esporte. Apesar da dificuldade toda, porque passa o nosso município, eu tendo que pagar 240 milhões. Só um segundo, candidato, eu vou devolver o seu tempo. Eu peço silêncio à assessoria, senão vai prejudicar aqui o debate. Por favor, silêncio à assessoria.
Por gentileza, candidato, o senhor pode começar novamente. Bem, nós temos desenvolvido várias ações no nosso governo na área de esporte. Apesar de eu ter que pagar mais de 240 milhões de reais deixadas por governos anteriores, nós estruturamos a nossa Secretaria de Esporte, né? Hoje ela tem veículos, hoje ela tem técnicos, hoje ela tem vários professores de educação física que fazem trabalho aí nas escolas, nas quadras esportivas do nosso município. Além disso, nós trouxemos academias ao ar livre, que já estão instaladas aqui em alguns bairros do município, né? Além de nós ter reformado e ter construído quadras no município, nós reformamos diversas quadras que hoje atendem a nossa população. Fizemos uma pista de skate ali na Praça Maquinível, reformamos, né, e inauguramos aqui vários parquinhos infantis que ajudam também na prática de esporte. Portanto, nós investimos, temos ajudado aqui os atletas aqui de Nova Friburgo, que têm procurado a prefeitura para sair do município, para participar, né, de esporte em outras cidades, em outras apresentações, como foi o caso da Jennifer, a nadadora Candidato, olímpica. vou interromper o senhor, porque o tempo de 1 minuto e 10 segundos Muito obrigado. se esgotou. Candidata, a senhora tem direito à tréplica. Não? Tem. 1 minuto e 10 segundos, a senhora pode ficar à vontade. Eu penso que nós podemos usar todos os espaços privados que nós temos na cidade, como escolas de samba, como clubes que nós temos nos vários bairros, e a própria escola, que além de ser um ponto de cultura e de transmissão de educação, para fazermos atividades esportivas. Podemos, em parceria também com verbas federais, mais uma vez eu vou precisar muito de você, Glauber Braga, para as academias ao ar livre, para cuidar dos nossos idosos que precisam de saúde, colocar o clube de xadrez com professores de educação física para orientar os nossos idosos naqueles equipamentos que nós temos ali. Enfim, fazer atividades normais de educação, buscar caminhadas, incentivar o pessoal a procurar essas academias ao ar livre, trazer programas do governo estadual. Nós temos uma parceria, sim, com a Secretaria de Esporte do Governo do Estado, somos muito bem recebidos lá, atendidos, temos bom relacionamento, sim, porque fazemos parte de uma grande equipe que quer ver Nova Friburgo saudável, tá? E podem contar comigo, o pessoal da educação, nós vamos ouvir, vamos fazer fóruns permanentes. Enfim, vamos revolucionar Candidata, na questão seu esporte. tempo se esgotou, muito obrigado. Na sequência, vamos ao último tema determinado deste bloco, que é o tema mobilidade urbana. O último sorteado a fazer a pergunta é o candidato Hugo Moreno. Candidato, o senhor pergunta a quem? Candidato Renato Bravo. Candidato Renato Bravo terá 2 minutos para dar a resposta. Candidato, o senhor tem 30 segundos para efetuar a pergunta. Candidato Renato Bravo, a questão da mobilidade urbana em Friburgo é caótica. Os trabalhadores, e eu ando de ônibus regularmente, eu posso dizer isso, porque eu sou um trabalhador, sofre com o tempo de espera dos ônibus, nos pontos de ônibus, sofre com a superlotação dos ônibus, sofre com a falta de manutenção, inclusive ônibus que quebram toda hora. Eu quero perguntar para o candidato Renato Bravo, qual vai ser sua relação, qual é a sua política Candidato, para a FAOL? Seu tempo se esgotou. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Muito obrigado, candidato. A nossa prática vai ser absolutamente de transparência. Nós vamos fazer um trabalho técnico. Eu não tenho compromisso nenhum com concessionárias. Não é só com a empresa transporte de ônibus, não. São com todas. Porque elas estão fazendo o que quer e o que bem entende no nosso município. Hoje, há uma inexistência total de planejamento. Planejamento é tudo para que a gente possa alcançar os resultados. Nós vivemos hoje absolutamente de improvisos nessa questão da mobilidade urbana. Fazer o fortalecimento do transporte de massa, fazer a reintegração, principalmente a abertura da rodoviária e fazendo com que ela possa funcionar em todo o município, fazendo o transbordo, fazendo a integração de forma eficiente e atendendo com qualidade aos passageiros e às pessoas mais humildes. Porque nós sabemos a importância que tem o transporte coletivo em nossa cidade. Uma malha cicloviária, ela é decisiva e importantíssima para viabilizar e amenizar essa situação. Uma política tarifária de transporte justa, uma pesquisa origem-destino, para que essa pesquisa origem-destino nós possamos saber a verdadeira informação.
uma informação concreta, uma informação objetiva, que nos vai nos balizar para que nós possamos tomar a decisão correta em benefício da população trabalhadora, em benefício da população jovem, em benefício de todos aqueles que usam e podem ter certeza que vão ter qualidade no transporte coletivo, porque nós vamos cobrar veementemente, com firmeza e tecnicamente. É a forma que nós vamos encontrar de fazer com que as coisas fiquem no seu devido lugar. O pingo no E e o traço no, o pingo no I e o traço no T, para que a gente possa ter condições exemplares de executar uma política pública de transporte coletivo em nosso município. Isso eu sei como fazer, eu vou fazer, com certeza. Ok, candidato, lhe restaram 3 segundos. Agora sim. Candidato Hugo Moreno, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos para a sua réplica. Eu me sinto muito à vontade de falar de mobilidade urbana e de transporte público, porque eu ando de ônibus e também porque eu nunca participei de nenhum governo. Todos os candidatos que estão aqui já foram parte de algum governo e não fizeram pelo transporte. A nossa proposta é empresa pública de transporte em Nova Friburgo. É a única forma do povo trabalhador, das mulheres, dos negros, do povo da periferia, ter condições de ter um acesso a um ônibus de qualidade. É preciso diminuir o preço da passagem de ônibus. Friburgo tem uma das passagens mais caras do país e os governos que passaram pela prefeitura dobraram o preço da passagem de ônibus. Nosso compromisso com a redução da passagem de ônibus. Mas, para isso, é preciso uma empresa pública de transporte de ônibus controlada pela comunidade, controlada pelos trabalhadores. Fora a FAOL. É isso que o povo quer e com a luta e a organização do povo será possível. Aumentar o número de ônibus, porque existe muita espera, em Friburgo de madrugada não passa ônibus. É possível fazer o retorno da integração, mas não retornar aquilo que existia antes, que já não funcionava. É preciso fazer pequenas estações de integração em pontos estratégicos da cidade. Seu tempo se esgotou, muito obrigado. Candidato Renato Bravo, o senhor tem direito a 1 minuto e 10 segundos de tréplica. Para ordenarmos o transporte coletivo, nós temos que fazer essa pesquisa origem e destino, reordenar o eixo central, valorizar o transporte de massa, transportes que têm que ter ambientalmente corretos, transportes que possam ter atendimento à população. Isso que o candidato Hugo falou a respeito dos horários é verdade. Eu fui a Pilões e o pessoal lá não tem ônibus no domingo e feriado. É uma covardia. Isso não pode existir. Os jovens, as pessoas quando querem participar de uma festa, ir a um aniversário, frequentar a sua igreja, às vezes não tem horário de ônibus para poder curtir o seu feriado, para poder curtir o seu lazer. Então é importante nesse momento que nós tenhamos uma política pública bem definida, de relacionamento técnico, olho no olho, firme e basado em promessas que são verdadeiras, promessas que serão cumpridas com absoluta convicção, porque nós temos interesse em melhorar o transporte coletivo. E esse reordenamento, esse planejamento faz parte desse processo urgente que nós precisamos implantar em Nova Friburgo. Candidato, muito obrigado pela sua resposta. E assim chegamos ao fim de mais um bloco do nosso programa, o terceiro bloco, o bloco de tema determinado. Nesse bloco, o candidato Glauber Braga pediu 2 direitos de respostas que serão analisados em nosso intervalo. Eu vou para o break e eu volto já já. TVC nas eleições 2016.